Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso assunto hoje é a provisão dada por Deus para a família. E eu coloquei aqui na introdução do esboço disponibilizado para você as seguintes palavras. Aprendemos que o Deus da família criou o homem e a mulher à sua imagem para viverem os seus propósitos como família. Vimos na última lição que o primeiro casal desobedeceu a Deus, trazendo graves consequências em suas vidas e para todo ser humano. E veremos nesta lição que Deus fez algo surpreendente e incrível. Enquanto o legado deixado por Adão para as famílias e a humanidade foi pecado e morte, a provisão dada por Deus para as famílias e a humanidade foi seu Filho Cristo e vida. Então é isso que nós queremos ver hoje. Então, se você tem a sua Bíblia ali, é bom pegar a sua Bíblia e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a família. Nós vamos iniciar em Gênesis hoje e já vamos caminhar para outros livros da Bíblia, ok? Então, Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Na última lição nós vimos que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram julgados. E aqui em Gênesis 3 e 15 nós temos o julgamento dado por Deus à serpente, a Satanás. E diz assim Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então eu coloquei aqui que Deus, ao amaldiçoar Satanás, ele disse que o descendente da mulher faria o quê? Feriria a cabeça de Satanás. Então, no meio desta passagem sombria sobre maldição, brilha o primeiro anúncio do Evangelho das Boas Novas de Deus. E este primeiro anúncio: o descendente da mulher, que é Cristo, esmagaria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar de Cristo, isto é, faria-lo sofrer. E isso aconteceu na cruz, onde Cristo derrotou Satanás e sofreu o castigo pelo pecado do homem, para que pela fé nele o homem voltaria a ter a sua comunhão restaurada com Deus e em família. E se a gente continuar mais um pouquinho no livro de Gênesis, agora vamos para capítulo 12. É interessante, em Gênesis 12 e 3, a promessa que o Senhor fez a Abraão. Veja essa promessa em versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E aqui vem o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então coloquei aqui
Deus revelou mais de seu plano de redenção a Abraão, dizendo que através de sua descendência, isto é, em Cristo, viriam as boas novas de salvação às famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus veio da linhagem de Abraão, que era o pai da nação de Israel. Agora nós vamos sair do primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro da Bíblia, e nós vamos agora para o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 27 e versículo 46. E agora nós estamos no momento na história onde Cristo está na cruz, morrendo. E é interessante o que a Bíblia nos diz sobre a morte de Jesus. Qual foi o brado de Cristo? O que é que ele clamou em alta voz quando estava na cruz? Mateus 27 e 45. 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então coloquei aqui, naquele momento de agonia na cruz, quando o Pai virou as costas em seu Filho, Cristo sofreu a ira de Deus contra o pecado. O preço do castigo pelo pecado foi pago por Cristo ao pecador que crê. Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós podemos ver este clamor de Cristo na cruz, o Pai virando as costas no seu Filho. Cristo então sofrendo o castigo pelo pecado. Esta mesma verdade é expressada em Romanos, capítulo 5 e versículo 9, que nos diz as seguintes palavras: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Interessante essa colocação de Paulo. E eu coloquei aqui: em seu plano eterno, Deus fez algo incrível, surpreendente. Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, que derramou seu precioso sangue na cruz, sofrendo o castigo pelo pecado e assim satisfazendo a justa ira de Deus em lugar do pecador que crê. Então, nós temos aqui o sangue de Cristo sendo derramado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, diz o texto, da ira de Deus. Esta ira de Deus contra o pecado. Que maravilha pensar nesta provisão de Deus. Deus havia criado o homem e a mulher à sua imagem, para ter comunhão com Ele. Mas este primeiro casal desobedeceu a Deus, pecou e sofreu graves consequências por seu pecado. Mas Deus proveu uma solução para o ser humano. Cristo na cruz sofreu o castigo pelo pecado. E assim a pessoa que arrepender-se do seu pecado e crer em Cristo como Salvador,
diz o texto aqui em Romanos 5:9, será salvo da ira de Deus. Receberá o perdão de Deus. Em vez de ser julgado o seu pecado por Deus, Cristo tomou o lugar do pecador que crê. E assim nós podemos ser salvos. Nós podemos ter o perdão do pecado. Interessante, em Atos, capítulo 16, nós temos essa pergunta do carcereiro na cidade de Filipos. Ele faz uma pergunta importante a Paulo e Silas. Em Atos 16:30, ele diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Interessante a resposta de Paulo e Silas, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê, diz Paulo, no Senhor Jesus e serás salvo. A fé pessoal no Senhor Jesus salva o pecador e restaura a sua comunhão com Deus. E é interessante neste texto que esta salvação é estendida a todos na família que creem em Cristo. Nós lemos em verso 34, no final do versículo, com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Tanto o carcereiro como toda a sua família havia então crido em Deus, confiado em Jesus como Salvador e assim haviam recebido a salvação, serem salvos do seu pecado, perdão dos pecados. Agora, a Bíblia fala muito sobre as bênçãos que vêm quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Adão e Eva desobedeceram a Deus, houve separação de Deus. Agora em Cristo, Cristo que morreu, pagou o castigo do pecado. Agora em Cristo, então, nós podemos ter a salvação, sermos salvos do pecado e termos o perdão de Deus. Efésios capítulo 1 é um dos textos que falam de bênçãos que nós temos em Cristo. E são muitas as bênçãos que temos em Cristo, uma vez que temos crido nele como Salvador. Escolhi aqui esse texto para mostrar algumas destas bênçãos. Versículo 3, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele passa a falar de algumas destas bênçãos. Primeiramente, em versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que maravilha! Mas tem mais. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, uma segunda bênção que Deus fez, nos predestinou para a adoção de filhos. Filhos de Deus. Mas tem mais. Em versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos adotou como filhos, e aqui em verso 7 ele nos redimiu.
Ele nos comprou. O preço foi pago por Cristo, pelo sangue dele na cruz. Que bênção! Mas tem mais. Em versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, nós também fomos feitos herança. Deus nos fez sua herança em Cristo. Diz na Bíblia, em Romanos capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. A pessoa que crer em Jesus como seu Salvador tem essa maravilhosa promessa. Mas tem mais. Versículo 13. Nós lemos aqui no final do verso 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele nos selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, nestes poucos versículos, nós podemos ver essas bênçãos para a pessoa que crê. Deus nos escolheu nele. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos redimiu pelo sangue de Cristo. Ele nos fez herança em Cristo. E ele nos selou com o Espírito Santo. E todas estas bênçãos e muito mais bênçãos nós temos exclusivamente porque cremos em Cristo como nosso Salvador. Essas bênçãos são derramadas na vida da pessoa que crê. Verso 13. Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então aqui são bênçãos que Deus derrama sobre a pessoa que crê em Cristo. E o restante do Novo Testamento vai nos falando de muito mais bênçãos. Interessante que de Adão herdamos pecado e morte. Mas em Cristo, aquele que crê em Cristo, ele herda todas essas bênçãos em Cristo e a vida. Agora, as últimas duas reflexões em nosso estudo hoje eu tenho tirado de João, o Evangelho segundo João, João capítulo 1 e versículo 12. A pessoa que crê em Cristo, o que acontece com essa pessoa? Então nós lemos em João 1 e 12, mas a todos quantos o receberam a Jesus como seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a pessoa que crê em Jesus, Deus diz que deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Coloquei aqui, que coisa maravilhosa. A pessoa que crê em Cristo como seu Salvador fará parte de uma nova família. A família de Deus. Torna-se um filho de Deus. Antes era uma criatura de Deus, criada por Deus. Agora se torna parte da família de Deus. E assim, no plano de Deus, todos na família que creem em Cristo como Salvador passam a pertencer a esta nova família de Deus. Coisa maravilhosa. E mais um versículo em João, capítulo 10, e versículo 28. Vejamos aqui a promessa que Jesus faz à pessoa que crê nele
como Salvador. Nós lemos em verso 27, as minhas ovelhas, diz Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então temos essa grande promessa de Cristo. Ele garante ao que verdadeiramente crê nele, aquele que o segue de coração, aquele que crê nele como Salvador. Jesus garante vida eterna com ele. Interessante que Jesus dá essa segunda garantia, que quem pertencer a esta família nunca será expulso da presença de Deus. Nunca. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Adão e Eva, infelizmente, pelo seu pecado, foram expulsos do jardim. Mas em Cristo, aquela pessoa que crê no Senhor Jesus, passa a pertencer a essa nova família. E esta pessoa, então, tem essa promessa, essa garantia. Nunca será expulso da presença de Deus. Refletindo sobre estas verdades que nós vimos hoje, esta provisão maravilhosa de Deus para a família, eu coloquei então as seguintes palavras. Que maravilha saber que Deus, vendo a situação desesperadora do homem de ter desobedecido a ele, se separado dele, proveu pela morte de Cristo na cruz a satisfação de sua justa ira contra o pecado e a salvação e a comunhão com ele para todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Esta salvação é estendida a todos na família que creem em Cristo, passando estes a fazerem parte de uma nova família, a família de Deus. Quem pertencer a esta família nunca será expulso da presença de Deus, mas viverá com ele em família para todo sempre. Que provisão incrível de Deus! Que plano maravilhoso de Deus para a família. E agora vem uma pergunta muito importante, talvez a mais importante para a sua vida. E a pergunta é esta: você conhece a este Jesus? Você conhece a Ele? Você tem crido de coração nele como o seu Salvador? Você tem um relacionamento pessoal com Ele? A sua vida tem sido realmente transformada por Cristo? As pessoas, ao olharem a sua vida antes de Cristo e depois, elas veem uma mudança? Elas veem essa transformação? Isso é muito importante, porque Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, disse Jesus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é simplesmente dizer, não, mas eu tenho sempre ido à igreja. Não, mas eu tenho dado minhas ofertas a Deus. Aqui Jesus diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Parece que conhecia Jesus. Mas Jesus dirá a essas pessoas, nunca vos conheci. Então é importante saber, ter essa certeza. Você conhece a Jesus. Você realmente tem crido nele como seu Salvador. Porque esta é a decisão mais importante para a sua vida e para a sua família. Cristo é a provisão dada por Deus para a família. Custou a vida de seu próprio Filho para que você, arrependendo-se de seu pecado, crendo em Cristo como seu Salvador, possa experimentar nele a vida em família que Deus planejou e assim ser mais em Cristo do que em Adão. Essa é a provisão maravilhosa que Deus fez. O homem pecou. O salário do pecado, morte, separação. Mas Deus fez algo incrível. Enviou seu único filho pagar o preço, sofrer o castigo do nosso pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão de seus pecados e assim possa viver o que Deus planejou para a família. Então, na próxima lição, nós veremos mais de perto a transformação que Deus planejou em Cristo para a família. Uma vez que a pessoa crê em Cristo, existe uma transformação maravilhosa que nós temos em Cristo, que vai ter um impacto muito grande em nossa família, em nossa vida primeiro e em nossa família. Isso então nós veremos na próxima lição. Até lá.